Olá, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Stanley Costa, sou professor universitário e de cursos preparatórios para concursos públicos e exames da OAB, e este é o nosso canal de estudos em Direito Civil. Nós estamos agora seguindo os estudos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. No bloco anterior, falamos sobre a natureza jurídica da LINDB, a sua estrutura básica e distribuição do conteúdo, e trabalhamos também a questão da vacatio legis, que é o prazo compreendido entre publicação e início da vigência. Pois bem, agora nós seguimos no artigo 1º, falando ainda sobre vigência da norma, mas agora considerando a possibilidade da lei ser modificada ou revogada. É possível que o conteúdo da lei seja modificado? E se é possível, como que essa modificação acontecerá? Esse é o conteúdo dos parágrafos 3º e 4º do artigo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Portanto, vejamos. Artigo 1º da LINDB, parágrafo 3º. Se, antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicação do seu texto, destinada à correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação. Parágrafo 4º. As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. Vamos aqui traduzir o texto dos parágrafos 3º e 4º do artigo 1º da LINDB. O que o legislador está me dizendo é o seguinte: caso seja necessário corrigir o texto da lei depois da sua publicação, só que antes do início da vigência, essa correção pode ser realizada por mera republicação. Se for necessário corrigir o texto da lei antes do início da vigência, antes que a lei entre em vigor, esta correção pode ser feita por mera republicação. Acontece que, republicando o texto da lei, o prazo de vacátio recomeçará. Então, vamos imaginar que a lei foi publicada e o prazo de vacátio será de 45 dias. No 30º dia é necessário corrigir o texto. Basta republicar. Só que nós iniciaremos novamente a contagem do prazo. Então eu não continuo do 30º dia. Não, começo novamente do 1º dia. Agora, se a lei já está em vigor e ela precisa ser corrigida, precisa ser modificada, aí não tem mais jeito, pessoal. A alteração de lei já em vigor só pode ser feita mediante nova lei. Então teremos que fazer uma nova lei, passando por todas aquelas fases: elaboração, promulgação, publicação e prazo de vacátio. A ideia é bem simples, como no quadro sinótico que aparece aí na sua tela. O conteúdo do parágrafo 3º e do parágrafo 4º é o seguinte: para corrigir uma lei ainda em vacatio legis, basta republicar. E nós começaremos a contar o prazo da nova publicação. Agora, para modificar uma lei já em vigor, aí não tem saída. Será necessária a elaboração, promulgação e publicação de uma lei nova. É exatamente por isso que muitas das vezes nós encontramos ali na lei algum errinho de português,
algum probleminha textual, probleminha de interpretação, e mantemos a lei da mesma forma. Por quê? Porque ela já está em vigor. Para mudar aquele detalhe, eu teria que fazer novo processo legislativo. Então, ao invés de fazer novo processo legislativo, o errinho ali é mínimo, deixa do jeito que está. Deixa do jeito que está e a gente pacifica qual é a interpretação daquele artigo específico. Ok? Perfeito. O artigo 2º da LINDB, ainda falando sobre vigência, ele nos traz o princípio da permanência, também chamado de princípio da continuidade. Pelo princípio da permanência ou continuidade, como regra, a lei ficará em vigor até que uma nova lei a modifique ou revogue. Princípio da continuidade, princípio da permanência. Nós tivemos ali a elaboração, promulgação, publicação de uma lei, vencemos o prazo de vacácio e ela entrou em vigor. A ideia de que permanecerá em vigor até que uma outra lei a modifique ou revogue. Permanência, continuidade. Agora, obviamente que esta é uma regra geral, e que comporta exceções. É sim possível que tenhamos leis de vigência temporária, mas desta forma ela tem que ser publicada. Esta é uma lei de vigência temporária. Vai permanecer, pois, em vigor pelo prazo de 1 ano, pelo prazo de 2 anos. E aí, quando encerrar o prazo, ela é automaticamente revogada. Possível? Sim. É o que acontece com leis orçamentárias, com planos plurianuais, leis temporárias. A doutrina ainda fala sobre uma outra exceção ao princípio da permanência ou continuidade, que é a lei circunstancial. É a lei que foi criada para uma circunstância específica. E aí, venceu a circunstância, não tem mais razão de ser. Então, cairia em desuso. Ok? Mas, regra geral, princípio da permanência, princípio da continuidade. Uma vez em vigor, a lei permanecerá vigente até que uma outra lei a modifique ou revogue. É isso que nos diz o parágrafo, ou melhor, o artigo 2º caput da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Vejamos. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Ok? Show de bola. O legislador está falando. A lei permanecerá em vigor até que outra a modifique ou revogue. Por isso, nós precisamos agora trabalhar o Instituto da Revogação. E eu já me adianto dizendo que existem várias espécies de revogação. Nós temos revogação quanto à extensão e revogações quanto à forma. Quanto à extensão, a revogação pode ser uma abrogação ou uma derrogação. Observe, quanto à extensão, a revogação pode ser uma abrogação ou uma derrogação. A abrogação é a revogação total. Então eu tenho uma nova lei que revoga integralmente a lei anterior. Assim nós diremos que a lei anterior foi abrogada. E para você não confundir em provas, lembra, abrogação absoluta. Faz esse link de ideias. A abrogação é a revogação absoluta da norma que até então estava em vigor. Nós temos vários exemplos. Primeiro, Código Civil de 1916, Código Civil Bevilacqua. Quando o novo Código Civil entrou em vigor,
o Código Civil de 2002, o Código Civil de 1916 foi abrogado. Ele foi revogado na sua integralidade. A mesma coisa aconteceu com o Código de Processo Civil de 1973. Quando o Código de Processo Civil de 2015 entrou em vigor, o CPC de 73 foi abrogado. Ou seja, foi revogado totalmente. Agora, a derrogação é a revogação de algumas partes da lei que está em vigor. Então, eu tenho aqui a elaboração, promulgação, publicação de uma nova lei. E quando essa nova lei entra em vigor, ela revoga algumas partes de uma outra que estava até então em vigor. Nesse caso, nós estaremos, portanto, diante de uma derrogação. Foi o que o Código Civil de 2002 fez com o Código Comercial. Se você observar lá nos últimos artigos do Código Civil de 2002, você vai encontrar a seguinte disposição, se eu não me engano, o penúltimo artigo. A seguinte disposição: este código revoga o Código Civil de 1916. Totalmente. Abrogação. E revoga a primeira parte do Código Comercial. Observe, portanto, que o Código Civil de 16 foi abrogado. E o Código Comercial foi derrogado, em razão da entrada em vigor do novo Código Civil. Portanto, quanto à extensão, abrogação, revogação total. Derrogação, revogação parcial. Mas nós temos uma outra classificação, que divide a revogação quanto à forma. Quanto à forma, a revogação pode ser expressa, tácita ou revogação por inteira regulamentação. Revogação expressa, tácita ou por inteira regulamentação. O que é a revogação expressa? É a revogação que a nova lei taxativamente indica. Que a nova lei taxativamente informa. Tive ali a elaboração, promulgação, publicação de uma lei nova. E essa lei nova diz expressamente: revoga-se a lei tal. Ou seja, taxativamente indicou, taxativamente informou que uma lei anterior deixaria de produzir efeitos, deixaria de existir. É o que, mais uma vez, o Código Civil fez com o Código Civil anterior e com o Código Comercial. Lá no finalzinho do Código Civil de 2002, nós temos a informação: este código revoga o Código Civil de 1916 e revoga a primeira parte do Código Comercial. Essa informação está lá, está expressa, taxativa. Portanto, essa é uma revogação expressa. O Código Civil expressamente abrogou o Código Civil de 16. O Código Civil de 2002 expressamente derrogou o Código Comercial. Percebeu a interação das duas classificações? Mas e a revogação tácita? O que é a revogação tácita? A revogação tácita é aquela que se dá por incompatibilidade. A nova lei não diz expressamente que está revogando uma lei até então em vigor. Não me diz. Só que o conteúdo da nova lei é incompatível com o de uma lei anterior. E dessa forma, ao menos em regra,
nós teremos a revogação tácita da lei anterior. O Código Civil de 2002 trouxe regras de condomínio. Essas novas regras, incompatíveis com a lei de condomínio, culminaram na revogação desses artigos da lei de condomínio. Muito embora não tenha indicado isso expressamente. Ela não disse, estou revogando os artigos tais, tais e tais da lei de condomínio. Não falou. Só que os novos artigos, os artigos da nova lei, são incompatíveis com vários da lei de condomínio. E por isso, os artigos da lei de condomínio, que são incompatíveis com a nova lei, serão tacitamente revogados. Assim aconteceu também com a lei de registros públicos. Eu tinha ali a lei de registros públicos em vigência. Veio o Código Civil de 2002 e não disse expressamente que estava revogando alguns artigos da lei anterior. Mas ele trouxe disposições que são incompatíveis, que são colidentes. E, portanto, pela incompatibilidade, os artigos da lei anterior foram tacitamente revogados. Ok? Revogação expressa, revogação que é informada pela lei nova. Revogação tácita é a revogação por incompatibilidade. Agora, existe a revogação por inteira regulamentação. E ela acontece quando? Se uma nova lei dispõe absolutamente tudo que uma antiga lei regulamentava, não interessa se elas são ou não são compatíveis. A antiga lei está revogada. O que a gente chama de revogação por inteira regulamentação. Novamente, e agora aí na sua tela. Quanto à extensão, a abrogação é a revogação total. Derrogação é a revogação parcial. Quanto à forma, revogação expressa é aquela taxativamente prevista na lei nova. Revogação tácita, aquela que acontece em razão de incompatibilidade. O novo texto é incompatível com o texto anterior. Então o texto anterior está revogado. E por fim, revogação por inteira regulamentação, que acontece quando a nova lei regula tudo de uma lei que estava em vigor. E nesse caso não interessa se elas são ou não são compatíveis. A lei anterior está revogada. Vamos ver isso na LINDB. Artigo 2º da LINDB, caput, princípio da continuidade. Não se destinando a vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Parágrafo 1º. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Perfeito? E muita atenção com o parágrafo 2º. Parágrafo 2º me diz: a lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes não revoga, nem modifica a lei anterior. Por que eu quero que você tenha muito cuidado com o parágrafo 2º? Pelo seguinte, veja bem, se eu tenho uma nova lei que não dispõe tudo que a anterior estabelecia, e algumas partes dessa nova lei são incompatíveis, outras
compatíveis com a lei anterior, aí nós vamos ter o seguinte: naquilo que as normas forem incompatíveis, a anterior está revogada. Mas, nas disposições que são compatíveis, as duas permanecem. O texto está dizendo o seguinte: a lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par, ou seja, compatíveis das já existentes, não revoga, nem modifica a lei anterior. Então, primeiro detalhe: se a lei nova não regular inteiramente a matéria da anterior. Porque se a lei nova regular inteiramente a matéria da lei anterior, não interessa se são compatíveis ou não. A lei anterior cai. Se a lei nova não regular inteiramente a matéria da lei anterior, aquilo que foi incompatível, revogação tácita. Aquilo que for compatível, permanece as duas leis. Naquilo que for compatível, a lei nova não revoga e não modifica a anterior. Ok? Então, mais uma vez para a gente fechar. Princípio da permanência, ou princípio da continuidade. Como regra, a lei permanece em vigor até que outra a modifique ou revogue. Excepcionalmente, a lei pode ser de vigência temporária. No que toca à revogação, abrogação é a revogação total. Derrogação, revogação de algumas partes. Revogação expressa, aquela que é taxativamente informada pela nova lei. Revogação tácita, revogação por incompatibilidade. E, por fim, revogação por inteira regulamentação. Não interessa se as normas são compatíveis ou não. Se a nova lei regulou tudo que a outra dispunha, a lei anterior está revogada. Ok? Então nós vamos ficando por aqui e no próximo bloco falaremos sobre repristinação, ainda relacionada à vigência, e sobre a obrigatoriedade da lei. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.